Não, você não viu errado. Eu comprei um vestido de chá original da época do Titanic. E nesse vídeo a gente vai abrir a caixa juntinhas, porque ele chegou e eu ainda nem mexi nele. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você está caindo de paraquedas por aqui hoje, seja muito bem-vindo. Nesse canal a gente fala sobre história da moda, mas também sobre como as roupas eram feitas em outras épocas, por que determinados estilos de roupa eram usados em outros períodos e, claro, como as roupas podem ajudar a contar a história da humanidade em diferentes épocas. Desde 2021, eu estou investindo em montar um acervo de peças originais de várias épocas para estudo mesmo. E esse vestido é a minha aquisição mais recente. Ele veio do brechó Garimpados com Amor, especializado em peças vintage e antigas de verdade. Tô deixando o link do Instagram deles aqui na tela e também na descrição. E por uma questão de transparência e honestidade com vocês modistas, também preciso informar que este não é um vídeo patrocinado pela loja, e esse vídeo só existe porque acho que não faz muito sentido que essas coisas que eu estou adquirindo para estudo fiquem guardadas só para mim. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre a origem dessa peça, porque ela não é brasileira. Ao contrário do que parece, museus não guardam suas peças para sempre. Cada instituição tem a sua própria política para adquirir e descartar peças. E isso acontece depois de muita discussão entre os membros da equipe. Nos Estados Unidos, não é incomum que museus pequenos vendam objetos dos seus acervos, principalmente objetos que tenham vários exemplares no acervo, para ajudar a pagar as contas. Essas peças costumam ir a leilão, às vezes presenciais, mas é mais comum que eles sejam feitos em formato virtual mesmo. E foi assim que a Flávia adquiriu essa peça e ela veio parar aqui em casa. A Flávia comprou essa peça não para ser vendida no brechó, mas para uso pessoal. O plano original dela era fazer algumas pequenas reformas na peça, algumas adaptações, para que ela pudesse usar como parte do traje de casamento dela. Só que quando o vestido chegou, ela acabou percebendo que não tinha tecido suficiente para fazer essas alterações, então ela colocou a peça à venda. Mas eu vou parar de ficar falando e vou mostrar o bichinho de uma vez, então já senta o seu dedinho nesse botão de like, se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário e vem comigo pra gente fazer esse unboxing juntos. Então vamos começar! Que emoção, gente! Eu sou aquelas crianças que tinha problema com presente de Natal, porque eu sou ansiosa. Não sei nem como é que eu consegui me segurar até aqui, só porque eu queria abrir com vocês. Então, vamos lá. Ai, Jesus. Tirar a caixinha. Guardar a caixinha, porque a caixinha é bonita. A gente sempre precisa de uma caixinha assim, ajeitadinha em casa, né? Papel de seda. Chique. Ai, gente, tudo que a Flávia manda é tudo com muito carinho e tudo muito bem embalado, sabe? Veio um card de visite, que parece ser de 1910 pela gola, condizente com a época do vestido. Temos balinha, temos adesivo, que é uma pena que sempre rasga no papel de seda, fitinha. Nossa, os pacotes da Flávia são... Os pacotes da Flávia são muito delicados. Ai, meu Deus. Mas eu vou precisar tirar daqui, porque senão eu não vou conseguir abrir tudo. Mais um que vai rasgar. Eu não tenho muito jeito com essas coisas. Meu Deus, é delicado. Ah, meu Deus! Eu não tenho nem roupa pra isso. A delicadeza disso aqui, gente. Ai, meu Deus. Tá, eu vou tirar o papel de seda, porque a minha mesa tá higienizada. E vou tirar essa balinha daqui também. E vamos lá, vamos ver o que nós temos. Tem o corpete separado da saia. Aqui a Flávia mandou as peças que ela já tinha tirado, que são os colchetinhos, que eu vou deixar separados aqui também. Tem uma parte aqui que eu acredito que seja parte da gola.
Vou separar também e vamos ver o que a gente tem. Ah, essa aqui é a saia do vestido, então eu vou deixar ela aqui de lado um pouquinho pra gente dar uma olhada no corpete primeiro. E eu não tô usando luvas para manipular a peça porque ela tá em excelente estado de conservação. E já existem discussões imensas sobre o quanto o uso de luvas em determinadas situações como essa pode fazer com que a gente perca a sensibilidade do nosso tato e acabe aplicando muito estresse sobre o tecido sem necessidade. Então, eu tô deixando aqui embaixo da descrição algumas dicas de leitura e também as referências que dão base para essa discussão sobre usar ou não usar luva com esse tipo específico de peça que eu tô trabalhando. Vamos abrir o corpete do vestido. Nossa, meu Deus, o tamanho disso aqui, gente, parece um corpete de criança. Mas como crianças não usavam esse tipo de vestido, então isso aqui é uma roupa de uma mulher. Talvez de uma adolescente, porque eu já vi registro e fotografia de adolescentes usando esse tipo de vestido. Mas, nossa, gente. Eu vou virar ela de frente pra gente ver. Que coisa linda. Nossa, um dos tipos de decoração mais linda que tem do final da era vitoriana e era eduardiana são essas dobrinhas de tecido que são as nervuras. Elas são bem pequenininhas e elas são muito delicadinhas, elas fazem um efeito incrível na roupa. Eu não tô com o microscópio aqui, mas... eu não tenho certeza se isso aqui é algodão puro. Talvez tenha alguma mescla de linho junto, o que não é incomum para a época, nem para esse tipo de vestido. A Flávia me disse que parece que é essa faixa aqui que não é original dele, que era o que ela estava mexendo, mas acho que é chamalote, não, peraí, tem um outro nome para esse tipo de seda, que é essa seda que parece ter marcas como se ela tivesse sido manchada pela água, sabe? Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Deixa eu ajeitar aqui, senão não vai dar certo. Nossa, mas a gola dela é linda. Eu vou fechar os botões das costas, que são bem pequenininhos, por sinal. E essa peça parece não ter sido muito usada, não, porque os botões, as casinhas de botão das costas praticamente não tem sinal de uso. Só aqui a da região mais próxima à cintura, que normalmente é a primeira que dá sinal de uso, porque é onde a gente coloca mais tensão na roupa mesmo, né? Tá, aqui tá faltando um pedaço da renda dele. Ó, não sei se vocês vão conseguir estar visualizando, mas falta um pedaço da renda da gola. É porque... ah, não, tá. É porque eu acho que aqui tem as marcas. Tem as marquinhas das ranhuras. Então, eu acho que era aqui que a Flávia tava mexendo. Mas não faz muito sentido, porque senão não fica com o mesmo número de ranhuras de cada lado. Bom, mas tem marca de costura aqui. Então, vou ter que descobrir o que estava acontecendo aqui. Tá, mas vamos ver a frente dela. A frente dela toda com ranhuras, inserção de renda. Isso que a gente tá vendo aqui no decote, esse desenho todo, isso aqui é renda montada. São pedaços de renda que eram costurados juntos no formato que se queria para a gola, e só então elas eram aplicadas no tecido. Isso é a técnica mais comum para fazer golas e palas de renda nesse período. E essas peças já eram compradas prontas. Essas rendas são naturais, elas não são sintéticas. Eu não tenho certeza se já tinha algum tipo de renda com material sintético nesse período, mas eu acredito que não. Mas elas são feitas à máquina. Deixa eu ver quantos
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Nossa, tem vários tipos diferentes de renda aqui. Essas aqui são do mesmo tipo. Essas duas aqui são do mesmo tipo, mas em larguras diferentes. Tem renda de entremeio, que é essa renda que tem os dois lados retos, que é feita para fazer essas aplicações vazadas do tecido. Mas tem rendinha de bico, que é essa parte de acabamento do pescoço. E tem essas rendas de aplicação. Eu tenho umas assim, que vieram numa compra de renda vintage que eu fiz. Elas seriam incríveis para fazer esse tipo de aplicação. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos ver o que a gente tem. Essas rendas não foram montadas à máquina. Elas são montadas à mão. O que também é uma coisa comum na época, apesar de já se usar bastante máquina para confecção, porque algumas coisas mais delicadas continuavam precisando ser feitas à mão. E como essas rendas são muito fininhas, vocês não têm noção do quanto elas são fininhas. Não tem agulha de máquina de costura, nem na época, que tivesse esse nível de delicadeza para não estragar a renda na hora de fazer a montagem. Eu quero dar uma olhadinha na manga também com vocês. Ela tem as mesmas ranhuras, ela imita o mesmo estilo que a gente encontra no corpete, aqui no punho mesmo. Ela tem mais nervuras ainda. Nossa, ela é muito lindinha. Nossa, demais, demais, demais. E uma coisa que eu achei interessante, né? Eu sempre gosto de ver essas coisas. As nervuras não estão perfeitamente alinhadas na hora de fechar a costura. Então, elas foram feitas antes. E aí, na hora que a costura foi fechada, elas acabaram não ficando perfeitamente alinhadas. As rendas também não estão. Mas elas estão mais discretas aqui. Falando nisso, vamos dar uma olhadinha no avesso dela? Vamos, né? Aproveitar que ela tá em excelente estado, e aí eu consigo ficar jogando ela... Não, jogando não, né, gente? Vou mostrar as costas aqui. Vamos abrir esta princesa. E vamos olhar por dentro, porque aqui a gente gosta de ver avesso. A gente aprende costura olhando o avesso da roupa. Assim... Não é o avesso mais bem acabado do planeta. Muito pelo contrário. Nossa, gente, tem um monte de coisa aqui que... Ó, as partes de renda que tiveram corte para encaixar, elas não têm acabamento nenhum. O tecido, na parte em que ele foi cortado para encaixar nos entremeios de renda, também não tem acabamento nenhum. Que beleza. Vamos descobrir se a costura... Essas partes aqui... Costura de máquina. É um fio único de linha. Eu acho que esses entremeios foram costurados à máquina também. Os entremeios não, as nervuras... Nossa! São só as rendas daqui da parte de cima mesmo que foram feitas, que foram aplicadas à mão. As nervurinhas daqui, o acabamento delas já tá desfazendo. Nossa, o tecido só foi virado para dentro e cortado no entremeio, e é isso. Olha, eu tenho o manequim 36 aqui, eu não sei se vai servir no meu manequim. Mas essa faixa aqui não é realmente a faixa de cintura dela. Aparentemente a faixa de cintura é isso aqui. Meu Deus, essa mulher é muito magra, credo, cruz Ave Maria. Não é possível que isso aqui seja a faixa de cintura, não. Eu não vou medir nada agora porque eu sou preguiçosa, mas... Deus é pai, como isso aqui era pequenininho. Ah, mas essa coisa da cintura aqui tá cortada no viés. Então, como ela tá cortada a 45 graus no tecido, ela trabalha um pouco. Ela tem uma leve elasticidade do próprio tecido. E ela tem uns buraquinhos aqui que eu não sei agora se são da peça mesmo. Ou se são algum tipo de dano que ela sofreu depois. Mas isso aqui também é costurado à máquina e fechado à máquina. Vamos dar uma olhada na saia agora. A saia.
Se eu não me engano, a saia foi a parte que a Flávia não chegou a mexer. Então, dúvidas que a gente tenha sobre assim, era uma cinturinha muito pequena. Meu Deus, gente. Olha o tamanho disso aqui. Ai, meu... Não. Isso aqui a Flávia já tinha mexido. Nossa, gente, que coisa mais delicada. Gente, que coisa... Nossa. Deixa eu ver aqui. Não, mas é mais ou menos isso aqui mesmo. É porque essa parte rosa aqui já foi o que a Flávia colocou. Que é a mesma seda, a mesma fita de seda que tá no corpete. Mas ainda assim, ó, é só o tanto que ela fez pra avançar. Se a gente tirar isso aqui, encaixa. Então, ou a dona era muito magra, ou a gente tá falando de uma adolescente. E eu acredito que... Depois eu vou tirar as medidas e tal, mas eu acredito que uma adolescente. A Flávia mexeu aqui também. Tem uma marca de costura aqui da costura original. E aí, nessa marca da costura original, dá pra gente ver exatamente que é uma costura de máquina. Porque ela tá extremamente irregular de tamanho de pontos, de tensão. E uma costura de mão, por melhor que seja, não fica assim. Eu acredito que o que a gente tinha originalmente era isso aqui, ó. Isso aqui era costurado aqui, que era pra ter... Eu esqueço como é que é o nome disso aqui em português. Mas é uma proteção no fechamento, para os botões não ficarem aparecendo, sabe? Igual se fazem em alguns tipos de camisa social. Os botões são os botões... Me parecem ser os botões originais. Isso aqui não é plástico, isso é algum tipo de resina. Não tenho certeza, precisaria fazer algum teste. Então, mas essa aqui é as costas, né? Vamos ver a frente dela. Nossa, gente, que coisa mais linda e delicada. Olha, quanto mais eu mexo nela, mais eu tô achando que isso aqui é uma cambraia mista. Que tenha, talvez, realmente uma porcentagem de linho aqui. Mas eu preciso ligar o microscópio pra ter certeza disso. E não vou fazer isso agora. Ó, essa parte aqui foi aplicada à mão. Agora, eu estou na dúvida. Eu acho que essa essa parte aqui não é original dela. A saia segue o mesmo padrão de decoração que a gente tem no corpete, que é com as nervuras. E eu vou colocar minha mão por dentro para vocês verem. Que são os entremeios de renda. Feita à máquina também, mesmas características problemáticas de acabamento. E eu vou puxar ela um pouquinho para mostrar o restante da saia. Porque ela é simplesmente maravilhosa. Super franzidinha. Sério, são franzidos muito pequenininhos. E ela não é uma saia muito volumosa, porque como é um vestido que já tá em 1910, ele já tá em transição. Então ele não é mais aquele vestido eduardiano gigantesco, mas também não é ainda aquele vestido sequinho que a gente vai ter em 1912, 1913. Ele ainda tá ali na transição. E o fato de ele não ser muito ajustado reforça a minha teoria de que talvez ele fosse de uma adolescente. Ele tá muito pequeno. Ou uma mulher estupidamente magra. Tipo uma pessoa que seria manequim, sei lá, 34 hoje em dia. Mas ele é muito lindo e ele tá super bem conservado. Vamos ver aqui a bainha. Gente, a bainha dele é feita à máquina, não foi à mão. Isso é uma coisa difícil de encontrar na época. Porque geralmente se fazia as bainhas à mão por serem mais delicadas. E tanto ela foi feita à máquina que, além de a gente ver a regularidade dos pontos, ela tá levemente repuxada por causa da tensão que foi colocada na linha da agulha. Ele tá cheiroso. Pode ser que seja um cheirinho que a Flávia colocou para fazer o armazenamento, porque ela costuma fazer essas coisas.
mas ele tá limpo. Dá pra ver que ele está limpo. Tem uns danos aqui e ali nas rendas, que são danos em pontos de tensão, que são consistentes com o uso, mas ele não parece ter sido uma peça muito usada, nem a saia e nem o corpete estão com muito sinal de uso. Seria um vestido de noiva? Não, esse tipo de vestido não era usado para casamento, isso aqui é um vestido de chá. E ele também não é um lingerie dress, porque ele tá muito fechado ainda para ser classificado como lingerie dress. Quando a gente estava negociando, a Flávia me mandou as fotos do vestido no seu estado original. E até se ofereceu para reverter as alterações na peça, mas esse é o tipo de coisa que eu mesma gostaria de fazer. Só que eu nunca fiz esse tipo de coisa, ainda não tive a oportunidade de fazer isso, que é o que a gente chama de reverter uma descaracterização. E particularmente eu fico muito dividida entre tentar devolver o vestido ao seu estado original em que ele foi comprado, ou manter ele desmontado, porque afinal mesmo essas alterações que foram feitas pela Flávia fazem parte da história da peça. Eu ainda não tô 100% pela ideia de remontar. Mas olhando ele assim, montado no manequim, dá muita vontade de reverter a peça só para ficar olhando o original. Só que eu preciso fazer isso de uma maneira minimamente responsável, que não vá danificar a peça e que também não vá acabar passando a ideia de que ela jamais foi desmontada, jamais foi mexida, porque afinal as alterações também fazem parte da história dela e eu não quero criar um falso histórico. Então os próximos passos dessa peça vão incluir fazer a higienização, e chegar a uma conclusão do que eu vou fazer, se é que eu vou fazer alguma coisa. Mas qualquer coisa que eu vou fazer daqui pra frente depende de muito planejamento e muita reflexão sobre o assunto, então é bem provável que apareçam outros vídeos sobre essa peça por aqui, em mais detalhes, tá? E talvez falando sobre esse processo de conservação, higienização, reversão de descaracterização, enfim, eu tenho quase que certeza que ele vai aparecer por aqui de novo. E se você assistiu até aqui, muito obrigada! Eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, ativar as notificações para não perder as próximas atualizações e, claro, dar uma conferida nestes outros conteúdos de história da moda e costura histórica que a gente já tem por aqui.